Paz do Senhor. Esses últimos 10 dias, vocês que são internautas e gostam de ver aquele aparelhinho que chamava telefone, hoje faz muitas coisas além de telefonar, viram o que está acontecendo lá em Kentucky, nos Estados Unidos, numa universidade teológica, num culto de quarta-feira. Os jovens começaram esse culto e depois do término do culto não foram embora, e já tem mais de 10 dias, se não me engano, que eles estão ininterruptamente louvando a Deus. E aquilo me impactou muito. Tem um pouco de eco aqui, se puder tirar. Me impactou muito, e durante a semana eu fiquei orando, Senhor, me dá uma mensagem para esse domingo, e o título dessa mensagem é Temor do Senhor. E essa expressão temor do Senhor, ela aparece centenas de vezes na Bíblia, mas ela tem uma conotação para aqueles que são independentes, que gostam de ter liberdade. Às vezes ela tem uma conotação pejorativa. E eu estava ali tomando café e vou pedir, cadê o Moisés? Vou pedir para o Moisés me liberar, mas já que ele não está aqui, já foi embora, eu vou pedir para ele liberar do que ele me contou. O filho dele, o Lucas, que está na faculdade lá em Campinas, e vocês sabem que a universidade é um lugar que, além de abençoar a gente pelo conhecimento, mas ele também te deixa incrédulo. É um lugar que torna os jovens incrédulos, principalmente nesses últimos tempos. E o Lucas, que é um menino tímido, ele entrou na igreja, era muito pequenininho, veio no berço, ele chegou aqui no berço, e ele está hoje na faculdade. Então, ele é um rapaz muito tímido, e ele tem surpreendido positivamente os pais, né? E ele chegou para o Moisés e falou assim: eu vou toda sexta-feira começar a fazer um evangelismo no Hospital das Clínicas. E quero falar para os doentes, e eu orando a Deus, Deus me deu uma visão assim, eu quero orar para uma pessoa que seja velhinha, cabelo branco cortado bem curtinho, e que esteja andando de bengala e não seja muito grande. Sabe, às vezes a gente, quando chega perto de Deus, por alguma necessidade, se você faz algum tipo de coisa desse tipo pela fé mesmo, né, você alegra a Deus. E qual foi a surpresa dele quando chegou lá? A primeira pessoa que ele encontrou foi uma velhinha baixinha, com cabelo branco curtinho, andando de bengala. Nessa hora você nem precisa se esforçar muito para falar do poder de Deus, para falar que nós não somos mais desse mundo, nós somos extraterrestres, no aspecto de que nós estamos vivendo num reino sobrenatural, e você, quanto mais você andar no sobrenatural, como se fosse natural, mais você vai experimentar experiências desse tipo. E na preparação dessa mensagem, Deus me remeteu, e eu nem vou falar nisso aqui, mas Ele me fez lembrar, nem está aí na relação de trechos que eu mandei, duas passagens que me chamaram muito a atenção a primeira vez que eu li isso, há muito tempo atrás. A primeira delas está lá no livro de Isaías, no capítulo 44, versículo 28, e ele continua no 45 até o 3, dizendo o seguinte: Isaías escreveu essa profecia, irmãos, 160 anos antes de existir o imperador Ciro, que viria a ser um imperador que os persas dominaram depois dos romanos, né? Depois da Babilônia. Então os persas tomaram a Babilônia, e Ciro não existia quando o profeta Isaías escreveu essa profecia. No versículo 28 do capítulo 44, ele diz assim: quem diz de Ciro, se referindo ao Deus, quem diz de Ciro
é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sei edificada, e ao templo, funda-te. Ele continua, assim diz o Senhor ao seu ungido. Ungido, essa palavra ungida no hebraico, é Machia, quer dizer, é aquele escolhido. É a mesma palavra que é usada para Jesus, por exemplo. Ao seu ungido, Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face, e eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante dele, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. A Bíblia não diz isso, mas a história, Flávio Joséfo, que era um historiador judeu famoso e que viveu, escreveu o livro mais importante de história dos judeus. Ele diz que um desses sacerdotes, que eu não sei quem é, chegou a Ciro no dia que ele já era rei da Pérsia, e mostrou essa passagem para ele. E quando você vai lá no livro de Esdras, no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 1 do livro de Esdras, diz assim, isso já no ano 537 a.C., ele diz assim, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, e aqui uma outra profecia que ele está se referindo, Jeremias, 100 anos antes de acontecer, profetizou que a nação de Israel iria ser, principalmente Judá, as duas nações, as duas tribos mais do sul, ia ser levada para a Babilônia em cativeiro por causa do pecado, e ficar lá 70 anos. E aqui então ele está dizendo, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Sabe, muitas vezes a gente lê a Bíblia, ou a gente está vivendo em situações em que você, embora até possa crer no sobrenatural, você não ousa, e essa talvez seja a melhor expressão, você não ousa andar no natural, no sobrenatural, como se fosse natural. Então, um jovem como esse jovem, que faz um desafio desse a Deus, e ele recebe instantaneamente essa resposta, ele passa a ter um entendimento muito maior de que muito velho até de crente, que não tem acostumado a andar no sobrenatural como se fosse natural. Essa palavra temor do Senhor, Deus começou quando levou o povo para o Egito, do Egito para a terra prometida, Deus começou a dar algumas lições, alguns ensinamentos para que eles vivessem ali no meio daquele povo. E o primeiro que está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, versículo 18, ele fala primeiro para o rei. Então, uma nação que tem um rei, ou que tem um reino, que teme ao Senhor, ela é abençoada. Uma nação que tem um reino que não teme o Senhor, você precisa, fazendo parte desse reino, você precisa botar a sua vida espiritual muito mais debaixo da mão de Deus, porque você vai ter problema como nação. Versículo 18 do capítulo de Deuteronômio, no capítulo 17, diz assim, também quando se assentar no trono do seu reino, ele está falando para algum judeu que ia ser rei, escreverá para si um traslado dessa lei num livro do que está diante dos levitas e sacerdotes. Ele está se referindo ao rei pegar uma cópia do que estava na mão dos sacerdotes, que era a palavra de Deus, e fazer uma cópia para ele, tirar um xerox naquele tempo.
E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. E aí ele está mostrando para o rei que a fonte da sabedoria é o temor de Deus. E a cada 7 anos, Deus mandava o povo reunir, aqui no versículo 12 do capítulo 31 de Deuteronômio, ele continua com toda essa relação de informações, dizendo: ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, o estrangeiro que está dentro da sua cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Essa expressão temor do Senhor, ela é repetida, como eu disse, centenas de vezes na Bíblia. Provérbios 14, 27 diz assim que o temor do Senhor é a fonte de vida para evitar os laços da morte. Se você está passando por alguma situação que remete à morte, não somente de morte literal, mas de qualquer coisa que seja morto na sua vida, sabe que Deus é aquele que faz ressuscitar todas as coisas. O temor do Senhor, irmãos, é a fonte da vida. Essa palavra temor lá no original, tanto hebraico como grego, ela significa medo. Por isso que eu falei no início que essa expressão temor do Senhor, ela às vezes ela é negativa nesse aspecto. Então tem medo, mas ela também pode ser traduzida para reverenciar, para honrar, para respeitar. O medo que eu e você temos que ter de Deus é reconhecer o poderio dele. Ele é muito poderoso, ele é o criador de todas as coisas. E essa palavra Senhor no grego é Kyrios. Kyrios, ela tem origem na palavra supremacia, aquele a quem uma pessoa pertence, sobre a qual ele tem um poder de decisão, proprietário, alguém que tem o controle da pessoa e usa-se em relação ao escravo, com direito de posse e de poder. Então, eu poderia dizer aqui agora, que temor do Senhor, quando você tem o temor do Senhor, você está se sujeitando e reconhecendo que você é um escravo, e que, portanto, o escravo não tem nenhum direito de fazer aquilo que é da sua vontade. Por isso que eu disse que muitas vezes você que tem uma espécie de rebeldia, né, e o Watmani, aquele chinês que ficou preso 20 anos porque ele se converteu ao cristianismo, e ele escreveu livros profundos demais e muito difíceis muitas vezes de ler. Ele diz que todos aqueles que têm algum tipo de liberdade, eles são rebeldes contra a autoridade de Deus. Romanos 6,16, Paulo diz assim aos romanos: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viesses a obedecer de coração a forma de doutrina a que fosses entregues. E uma vez libertados ou libertos do pecado, fossem feitos servos da justiça. Aqui já começa a complicar um pouco mais esse desenvolvimento dessa palavra, porque aqui ficou mais ou menos claro na palavra de Deus de que você pertence a 2 reinos sempre, mesmo que você não saiba. Ou você está no reino do pecado, debaixo, portanto, daquele que produz o pecado, que gosta do pecado, daquele que incentiva para o pecado, ou você está debaixo do reino de Deus, que é o reino da justiça. A justiça porque você foi justificado pelos seus pecados quando Jesus morreu na cruz. Então não dá, você está debaixo de algum reino, mesmo que você não saiba que você está debaixo de algum reino. Há um contraste, por exemplo, quando você observa esse movimento de jovens que está acontecendo nos Estados Unidos, e tem certeza que estão acontecendo no Brasil em muitas situações, e aqui na igreja eu tenho experimentado isso. Deus está preocupado com a sua vida eterna, irmãos. Aonde você vai passar a vida eterna é a grande pergunta que eu faço até hoje no meu dia a dia da minha vida. Esse tempo que nós passamos aqui é muito, muito curto. Eu já vivi 74 anos e eu
não acho que eu vivi muito. Antigamente, com 70 anos, o sujeito já era considerado um gagá, não é? Minha mulher vai fazer 70 anos, parece uma sarinha dessa, vai fazer 70 anos. O conceito que nós estamos tendo sobre o tempo é um conceito muito, muito difícil de você interpretar isso. Então, a eternidade nós não sabemos medir. Como que você mede a eternidade? Não é possível. Então, essa é uma pergunta que eu e você devemos fazer no dia a dia da nossa vida. Onde você vai passar a sua eternidade? Não é daqui a 2 anos, 3 anos. A igreja primitiva, que foi muito perseguida, ela entendeu isso, esse conceito de temor do Senhor logo no início. E é por isso que esse senhorio de Deus, que a igreja primitiva andava no sobrenatural, como se fosse natural. Nós conhecemos várias passagens no livro de Atos, né? Quando Pedro e João entraram ali na Porta Formosa, que provavelmente vinham todos os dias aquele aleijado que estava ali pedindo, aquele homem que nasceu aleijado e ficou ali na porta do templo, na porta de Salomão, pedindo esmola para ele poder viver. Quantas vezes ele deve ter entrado ali vendo aquele homem? Mas a partir do momento que houve aquela trombada com o Espírito Santo de Deus, e que eles viram o poder de Deus agindo na vida deles, independente do que eles eram, ele olhou para aquele homem e falou: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Esse mesmo Espírito que havia em Pedro e João está na nossa vida hoje. E por que nós não ousamos fazer isso como aquele menino que fez? Vou lá pregar lá no hospital. E o Espírito Santo de Deus que deu essa ideia para ele, é claro, que ele que nos convence. Mostrou para ele: olha, eu vou te levar uma pessoa e ela é desse jeito. E quando ele entra, a primeira pessoa que ele vê é isso. É mais ou menos parecido com isso que nós lemos sobre a vida de Ciro, é mais ou menos parecido com isso que eu falei sobre o que Pedro e João falou para aquele homem: levante e ande. Ele saiu pulando, irmãos. Um homem que nunca andou, ele conseguiu andar, mas ele tinha uma dificuldade de andar. É claro, até no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 31, diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto ou no consolo. Essa palavra é paráclesis, que é o do Espírito Santo, crescia em número. Quando a igreja, sem fazer nenhum esforço, começou a crescer muito, ela era muito perseguida, mas ela andava se edificando e caminhando no temor do Senhor. A igreja precisa voltar a andar, se edificar no caminho, no temor do Senhor, irmãos. A igreja foi se relativizando a palavra, foi fazendo aquilo que era sobrenatural tornar não natural. O sobrenatural passa a ser uma surpresa. Eu tenho visto nesses vídeos aí que as pessoas estão comentando sobre esse episódio, alguns levantando dúvida: será que isso é assim mesmo? Quando você põe a mão no inferno e ele é curado instantaneamente, você se surpreende. Por quê? Isso tinha que ser natural na nossa vida. O salmista, no livro de Salmos, no 111, a primeira parte do versículo 10, diz assim: que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria é a coisa mais valiosa que pode ter na vida de um homem. O dinheiro passa, a saúde passa, mas se você não tem sabedoria, você não tem qualidade de vida. Quando Deus falou com Salomão, que foi o homem que a Bíblia diz mais rico e que teve tudo, Salomão tem uma frase que me choca demais, quando você lê no livro de Eclesiastes, diz assim que tudo que ele quis fazer na vida, ele fez. Você já imaginou isso? Tudo que eu quis fazer na vida, eu fiz. Quando Deus falou para ele, jovem ainda, que você vai ser rei, pede para mim o que você quiser. Ele poderia ter pedido dinheiro ou poder, ele pediu sabedoria. Aí Deus falou: vou te dar sabedoria como nunca ninguém teve, mas vou te dar dinheiro e poder. A consequência da sabedoria, do temor de Deus, é você ter sabedoria. Então agora, com essa introdução, eu quero desenvolver um pouco mais esse conceito, para que nós possamos nos colocar nesse momento que nós estamos passando aqui.
Essa dependência completa de Deus, primeira coisa é que ele é um ato de fé. E nós conhecemos a definição de fé. Fé é a certeza, é a firme convicção daquilo que você espera. Então, esse conceito de dependência completa, de temor de Deus, que te leva a depender de Deus, é um conceito de fé. Se você é um ato de fé. E ela está ligada à autoridade de Deus. Quando você, com o temor de Deus, sendo escravo desse ser completamente poderoso, que tem amor, que tem misericórdia, que se renova a cada manhã, você está na mão dele, que ele que tem aquilo que eu gosto essa expressão que eu inventei um dia, porque um dia eu perguntei para um sujeito, escuta, explica para mim assim, palavra bem rápida para um leigo que não é muito inteligente, o que quer dizer a visão quântica? Computador quântico, o que quer dizer isso? E ele foi tão brilhante, tão sábio para me dar uma aula desse tipo, que ele falou, imagina você pegar um livro com um computador desses digitais bem rápido, que tem uma velocidade absurda, ele vai gastar um tempo medido para ler essas páginas, mesmo que seja em 1 segundo. Ele pega um livro de 300 páginas e lê em 1 segundo, mas 1 segundo é um tempo medido. Agora, um computador quântico, ele pega esse livro de 300 páginas, imagina aberta todas elas nesse salão aqui, se coubesse 300 páginas de um livro, e ele instantaneamente enxerga ele inteiro. Pum! Instantaneamente. Essa é a visão quântica. O que Deus faz na minha e na sua vida, Ele enxergar você, tudo que você vai fazer até o último momento da sua vida aqui, instantaneamente. E você está escravo desse ser. Então, o trecho mais exemplificativo que eu posso encontrar na Bíblia, pelo menos esse que eu encontrei aqui, tem muitos outros, mas eu vou enfatizar esse daqui. É o livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 5, fala daquele centurião, que era uma autoridade militar lá do Império Romano, que chegou em Jesus, e olha o que ele fez com essa passagem aqui. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, e é importante você, quando lê isso aqui lá no livro de Mateus, você vai ver que anteriormente Jesus orou por um enfermo de lepra e ele foi curado imediatamente. E depois desse episódio, ele entrou na casa de Pedro, encontrou a sogra de Pedro, ardendo de febre, deitada na cama. Ele apenas tocou na mão dela, e ela levantou e foi servi-lo. Então, era o dia a dia de Jesus, era esse. Mas isso é Jesus. Mas Jesus, ele estava ali como homem, como eu e você estamos, com o Espírito Santo de Deus que habita, o Espírito Santo dele mesmo, como Deus, porque ele era Deus também, habitando nele, era o Espírito Santo de Deus que fazia esses milagres. Como pode fazer isso na minha vida, na sua vida? Como com certeza tem feito isso. Então, ele entrou em Cafarnaum e apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, e ele usou essa palavra, curios. Senhor é assim, é o dono da minha vida. Ele, como centurião, não era nem chamado crente, era um romano, um soldado romano. Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Olha só como é que era o coração desse homem. Era um militar que tinha um criado, e ele estava tão preocupado que ele buscou a fonte do poder que poderia resolver aquilo lá. E ele então disse, Jesus disse assim: eu irei curá-lo. Muitas vezes nós precisamos de uma ajuda do Senhor e a gente fica falando, não, acho que ele está muito ocupado, hoje ele é o rei do universo, ele está muito ocupado. Não vai me ouvir. Essas condições são condições diabólicas para você ficar com essa mente sem ousadia. Ele foi direto na fonte e Jesus respondeu imediatamente: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, de novo, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. E ele continuou no versículo 9: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a esse: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem,
e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei fé como esta. E ele continua lá no versículo 13. E então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Quando o homem, irmãos, decide substituir a dependência completa de Jesus pelo seu conhecimento do bem e do mal, pelo seu, eu acho isso, eu acho aquilo, ou seja, pelo seu conhecimento próprio, sem mesmo saber, ele está indiretamente praticando uma rebeldia contra a autoridade de Deus. Eu estou falando agora para um crente. Eu não estou falando para aquele que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador, que não tem experimentado ainda essa trombada que o Espírito Santo de Deus dá em nós. Eu estou falando para muitos crentes, eu como pastor e como crente tenho visto isso ao longo da minha vida. Nós vamos relativizando a palavra, nós vamos saindo desse sobrenatural, achando que nossa vida não isso aí é para uma pessoa mais evoluída espiritualmente. Eu volto a insistir nesse episódio que está lá. Se você saiu hoje, não viu isso ainda, olha no YouTube. Está continuadamente, há mais de 300 horas, eles estão em culto lá, louvando a Deus. Não tem uma pessoa importante lá liderando esse processo. Quem está liderando é o Espírito Santo, que resolveu pegar um bando de jovens e falar: eu vou trazer uma obra sobrenatural sobre esses jovens. Entrou uma mulher lá com a cadeira de roda paralítica, ela saiu andando, ninguém pôs a mão nela, só pelo ambiente. Um pastor que eu ouvi, que saiu 15 horas de viagem de carro e chegou lá, quando ele chegou na fila daquele lugar ali, ele foi tão impactado pelo poder do Espírito Santo ali, que ele ficou chorando na fila antes de entrar. Deus vai fazer isso com as nossas vidas, já está fazendo isso com a nossa vida. Creia nisso, irmãos. Nós estamos chegando no final dos tempos e Ele quer que eu e você andemos no sobrenatural como se fosse natural. Em tudo que você puser a mão vai ser abençoado, porque você é o Rei dos Reis. Habita em você o Rei dos Reis, não é você. Nós trocamos essa que eu chamei de visão quântica, que sabe todas as coisas, pelo nosso conhecimento, muitas vezes. Custa você, antes de sair de casa para fazer uma reunião, fazer uma oração simples: Senhor, a partir de agora o Senhor está no comando de todas as coisas. Me surpreenda. A oração que eu mais tenho feito hoje para Deus: Senhor, me surpreenda. Quando esse menino foi lá naquele hospital, e é claro que ele foi impingido pelo Espírito Santo, ele fez uma oração dessa: me surpreenda. E quando ele entra, ele faz aquilo que ele viu na oração, aconteceu. Por que nós perdemos esse benefício de estar debaixo dessa escravidão de Jesus e ficamos debaixo de uma escravidão do pecado? Por que a gente troca isso? Porque não tem um reino do meio. Não tem isso. Ou você é do reino de Deus, ou você não é do reino de Deus. Se você já foi tirado do lamaçal da perdição e foi colocado na rocha firme que é Jesus, e você optar por voltar naquele sistema. Tem um exemplo muito forte no Velho Testamento, e eu estou já caminhando para o final aqui, está lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 1, quando Deus escolheu Saul para ser rei do povo, porque o povo não queria mais ser dirigido pela teocracia, ele queria ser dirigido como todos os reinos que tinham monarquia. Por que nós não podemos ter um rei? Então Deus escolheu Saul. E diz assim no versículo 1, era uma situação em que Deus tinha dado uma ordem para Saul, e Saul desobedeceu a Deus. Por quê? Porque ele achou que aquela ordem era muito pesada. Como é que um Deus pode fazer isso? Sabe, muitas vezes nós colocamos em dúvida o que Deus fala para mim e para você. Versículo 1 do capítulo 15 de 1 Samuel diz assim: disse Samuel
era o profeta de Deus que estava falando em nome de Deus. Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, presta atenção, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque. Amaleque são os amalequistas. E destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, menino, criança de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Isso é uma ordem amorosa, não? Claro que não. E Saul raciocinou, né? No versículo 9 ele continua aqui, do mesmo capítulo 15. E Saul e o povo pouparam Agag. Agag era o rei. E o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível eles destruíram. O rei desobedeceu a ordem de Deus, e Deus então enviou o mesmo profeta Samuel para arrependê-lo, e disse assim no versículo 19, do mesmo capítulo 15: por que, pois, não atentasse à voz do Senhor, mas te lançasse ao despojo e fizesse o que era mal aos olhos do Senhor? E aí Saul começou a se explicar, quando muitas vezes você acha que é uma ordem de Deus. Caio, traga isso, algum exemplo para cá. Tem certas coisas que a Bíblia diz, que a gente achou que a Bíblia já não está tão moderna como hoje. Tem coisas que a Bíblia diz que a igreja foi relativizando. Eu sempre pergunto isso quando eu faço uma reunião dos pastores. Onde é que estava a igreja quando entrou o divórcio, que destrói famílias? Onde é que estava a igreja quando o aborto passou a ser uma coisa normal? Onde é que estava a igreja quando essa teoria de gênero entrou na igreja? A igreja está sempre atrás do problema. O exemplo que Deus quer que você e eu sejamos luz no meio das trevas tem sido mudado. Você entra no meio das trevas e ninguém vê essa luz. E aí Saul começou a se explicar, como muitas vezes nós fazemos. 1 Samuel 15, 20 diz assim: então disse Saul a Samuel, pelo contrário. Saul foi se justificar, pelo contrário. Eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas, e o destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo as ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Como consequência, Saul perdeu o seu reino. Simplesmente isso. Versículo 22 diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria, culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Se você continuar lendo a história de Saul, quem matou Saul foram os amalequitas, que era para ele ter destruído. Deus, na sua visão quântica, já sabia que aquele povo era tão ruim, que não tinha, nem Deus daria conta deles. Então já mata logo, acaba na raiz. Muitas vezes nós temos recebido de Deus ordem para a gente destruir o mal na raiz, e a gente fala: não, deixa ele aqui mais um pouquinho. Só a obediência honra a Deus de uma maneira absoluta, porque você coloca Ele no centro da sua vontade. A morte de Jesus na cruz é o maior exemplo. Jesus, como homem, Ele obedeceu o plano que Deus deu para Ele vir fazer na terra: morrer por mim e por você. Nenhum de nós tinha condição de pagar a dívida que nós temos, ou que nós tínhamos. Então, o princípio básico não é o sacrifício. O princípio básico é obedecer à vontade de Deus. Eu posso dividir, então, a gente em 3 grupos.
O primeiro grupo é que não reconhece qual é o reino que está servindo. Mesmo sem saber, ele pode estar servindo o reino das trevas. Seja você crente ou não. O segundo grupo é aquele que já foi transportado do reino das trevas para o reino de Deus. Mas às vezes quer fazer aquilo que acha correto, mas é contra a vontade de Deus. Eu já contei essa história N vezes aqui para a igreja. Eu trabalhava numa empresa que, em 79, no ano de 79, no mês de novembro, portanto, um mês depois que começou a guerra do Iraque com o Irã, ganhou uma obra que era a maior obra de um estrangeiro, de uma empresa estrangeira fora dos Estados Unidos ou da Europa, uma obra internacional. E eu fui convidado para ir para lá. E eu falei, não tem dinheiro no mundo que me leva. 2 anos e meio depois, eu me converti. 2 anos depois me converti. E aí, quando me chamaram, eu fui. O que mudou? Foi dinheiro? Não. O que mudou foi uma palavra profética que me avisou. E a minha mulher jocosamente brincou. Uma palavra profética que diz, quando você estiver longe, eu estava lá no meu sítio, num dia de inverno, muito frio, na beira da lareira, nós estávamos orando e Deus falou conosco. Quando você estiver muito longe, eu ainda cuidarei desse lugar. E quando acabou a oração, a Raquel falou assim, para falar que é muito longe, é para lá de Bagdá. Não tem essa expressão lá do interior? E nós fomos morar 215 quilômetros para lá de Bagdá. O que muda na minha e na sua vida não são as condições externas. O que muda é a vontade do Senhor. E eu tinha 1 ano de convertido, mas eu já tinha aprendido isso, porque eu nasci de novo através de um milagre, uma coisa que na minha cabeça de engenheiro não era possível acontecer. E o terceiro grupo é aquele que teme ao Senhor, que reconhece nele a sua autoridade, e ele experimenta como resultado da sua fé o que tem de melhor na minha e na sua vida. Eu quero terminar lendo o capítulo 12, já que nós estamos falando de transformação do livro de Romanos, no versículo 2 em diante, ele diz assim, e não vos conformeis. No original essa palavra é moldar-se, não vos conformeis com esse século, ou com essa maneira, com essa geração que nós estamos vivendo, mas transformai-vos, e essa palavra no grego é metamorfose, que equivale a uma transformação de uma lagarta numa borboleta. É uma transformação tão radical que pega um bichinho feio, que não sabe nem andar direito, que fica andando, se arrastando no chão, e se transforma de uma forma milagrosa numa borboleta que voa com liberdade. Então, vou ler de novo, não fica com a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, troca o seu circuito da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ô Moisés, você está aí, né? Você me autorizou a falar do Lucas, né? Eu te procurei, mas já foi. Você ouviu, né? Vamos ficar de pé, irmãos. Eu quero terminar orando. Eu sei que o Espírito Santo de Deus já falou com você. Se você está sentindo aí no seu lugar uma coisa semelhante a essa, parece que é da minha mente. Irmãos, como é que o Espírito Santo de Deus fala conosco? Do mesmo jeito que eu estou falando com vocês. Não é um raio que acontece. Pode sim, pode ser que Deus até fale audivelmente. Pode ser que apareça um anjo para você, como já apareceu para mim 2 vezes. Mas essa não é a forma que Deus particularmente quer falar com vocês. Como Ele falou com Moisés, que estava ali naquele deserto aprendendo
aprendendo a se humilhar completamente de tudo aquilo que ele aprendeu nos primeiros 40 anos da vida dele. Ele era um homem preparado para ser um rei ali, porque ele foi adotado pelo faraó. Ele ia ser o homem do Egito. Mas Deus falou, ó, tudo aquilo que você aprendeu, todos aqueles talentos que eu te dei, e Ele está falando para muitas pessoas que estão aqui hoje, fui eu que te dei, mas o poder está comigo, fala o Senhor. E Ele vai pegar depois esses talentos que você tem, para transformar as pessoas pelo poder dEle. E foi isso que Ele fez com Moisés. E na hora que Moisés já estava lá, depois de 40 anos no deserto, mais 40 anos, só ouvindo uma ovelhinha, que é um bicho burro, que só come olhando para baixo. Nessa hora Deus apareceu para ele numa sarça ardente, de uma forma sobrenatural. Mas nem sempre Deus aparece na sarça ardente. Ele fala com você. E você não está achando que é dele. Mas tudo que é bom, que é perfeito e agradável, vem dele. Senhor amado, eu quero colocar a minha vida em primeiro lugar e a vida de cada um daqueles que estão aqui hoje. Que ouviram essa palavra que não é minha, mas é a palavra do Senhor, porque nós lemos muitas passagens aqui na sua palavra, e esta é uma profecia direta que o Senhor está dando, porque ela não tem nenhuma comunicação com a nossa alma. É uma palavra verdadeira que transforma. Senhor, eu quero reconhecer a sua autoridade sobre todas as coisas. Eu quero reconhecer o seu poder delegado. Eu quero reconhecer aquele seu poder dinamite. Eu quero reconhecer aquele poder de sabedoria. Eu quero reconhecer o poder de governo. Todos esses 4 poderes que o Senhor tem dado a cada um de nós como homens, que o Senhor quer que nós manifestemos o seu poder na terra através da sua igreja, que somos nós que fazemos parte desse corpo, cuja cabeça é Jesus. Eu quero colocar as nossas vidas no seu altar e clamar, Pai, que qualquer um desses 3 grupos que nós falamos aqui, que nós possamos entender e ouvir a sua voz, Pai. E trabalhar nesse grupo, sempre nesse grupo do sobrenatural, como se fosse natural, temendo ao Senhor, edificando o nosso caminho para experimentar o consolo do Espírito Santo, independente das coisas que estão acontecendo ao nosso derredor. Pai, a sua palavra nos alerta que nós estamos nesse final dos tempos, vivendo tempos difíceis, e que a humanidade está indo para um buraco. Mas o Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia, está resgatando milhões de pessoas para o seu reino, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, que nós possamos experimentar nesta semana ainda milagres, que nós possamos aprender a ousar, porque o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor se alegra quando nós buscamos ao Senhor de uma forma sobrenatural, porque o Senhor age através do sobrenatural na vida nossa natural, Pai. E eu te agradeço isso, e te louvo, e te adoro, Pai, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, porque o Senhor nos escolheu independente de que nós não merecemos nada. Aleluia, glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse culto, por essa palavra, pelo louvor e adoração, por tudo que nós fizemos, Senhor. Receba no seu altar, Pai. Nós estamos aqui celebrando um culto ao Senhor, de adoração, de louvor, e que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós hoje e para sempre. Vão na paz, Deus abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!